segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, nossa leitura será a partir do versículo 28. Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. Mateus 8, 28 em diante. Glória a Deus. Mateus 8, 28. Glória a Jesus. À medida que você localizar a passagem, se não me trouxerem um incômodo, não tiverem nenhum problema, eu quero convidar você a ficar de pé para a leitura bíblica, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém? Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus? Vou usar essa palavra aqui para ensinar algumas coisas importantes referente a esse assunto. Primeiro ponto que eu quero ensinar aqui, que o versículo 28 começa falando assim, ó: e tendo chegado ao outro lado. Se você pegar esse capítulo 8 e retroceder, você vai descobrir que Jesus estava com os discípulos, estava com a multidão, e Jesus falou para os discípulos assim, ó: atravessem, vão para o outro lado, eu encontro vocês lá. E os discípulos obedeceram a palavra de Deus. Eles entraram no mar e começaram a fazer uma travessia. Só que no meio da travessia, levanta uma tempestade. No meio da travessia, o mar fica revolto. Eu preciso dar uma pausa aqui para te falar o seguinte: a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens profissionais, conhecedores de mar, já tinham certamente pescado um dia de chuva, já tinham enfrentado chuva no mar, porque era a profissão deles. E essa tempestade que eles enfrentaram aqui chamou a atenção deles, porque eles ficaram com medo. Eles não se assustariam por qualquer coisa, eles não se assustariam por qualquer motivo. Então eles estão lá no meio da tempestade, e o texto diz que Jesus faz o quê? Vai ao encontro deles. Não, melhor dizendo, se nós pegarmos o versículo 24, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ou seja, Jesus entra no barco com eles, eles vão para um outro caminho, eles estão debaixo de uma direção, de uma palavra de Deus. Só que nessa travessia se levanta uma tempestade. Depois dessa passagem aqui, eles vão chegar do outro lado, e do outro lado eles vão encontrar um gadareno, que é o homem que estava endemoniado. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Essa tempestade, essa chuva, esse levante aqui não foi uma coisa natural. Isso aqui, como Jesus estava indo para trabalhar, para fazer uma libertação, é um levante, uma resistência no mal, para impedir que Jesus chegasse até Gadara, onde estavam
os endemoniados. Eu quero trazer uma lição importante para nós aqui. Tem pessoas que estão me procurando, dizendo assim, pastor, eu comecei a me posicionar, eu estou lutando contra os vícios, eu estou deixando a vida errada, estou deixando a prática errada, estou buscando mais a Deus. Pastor, parece que depois que eu comecei a buscar o Senhor, olha, eu comecei a ver uns trem, eu comecei a ouvir uns negócios, começou a acontecer uns negócios esquisitos, pastor. O que está acontecendo? Orientação. O inimigo se levanta para tentar causar resistência. Quando Jesus chega, ele não vai dizer assim, Jesus chegou, então eu tenho que ir embora, então tchau, perdi. Não. Existe um negócio chamado resistência espiritual. Você já viu o trabalho de libertação quando você está orando por alguém que manifestou um demônio, você manda sair e o demônio parece que não quer sair? Você já viu quando você está orando por alguém que manifestou, aí você fala, sai, quando a pessoa está manifestada, ele fala, não sai. O que é isso, gente? Resistência espiritual. Por que ele causa resistência? Porque uma das armas que o inimigo trabalha é a arma do medo. Diga assim comigo, medo. É a arma que ele usa para quê? Por quê, melhor dizendo? Porque o medo paralisa. Quando uma pessoa está com medo de alguma coisa, o que ela faz? Ela trava. Então a pessoa com medo não vai orar. Ih, pastor, desde que eu comecei a orar, eu comecei a ver uns negócios, então eu não vou orar mais. E ela se ilude, pronto, se eu não estou vendo, quer dizer que ele foi embora. Não, quer dizer que ele está lá, escondido. Então a pessoa fala, pastor, desde que eu comecei a jejuar, aí começou a acontecer umas coisas estranhas. O que é isso? A tentativa do medo para você não buscar o Senhor, para você não declarar a presença de Deus na tua casa, para você não se converter de verdade ao Evangelho. Só que eu quero trazer uma orientação muito séria para você. O inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Tem pessoas que, olha só, entrando um pouco naquilo que eu falei antes de ministrar a pregação, quando eu disse que tem pessoas que usam coisas que não são bíblicas. Tem pessoa que ele faz parecer que o inimigo foi embora por causa dele. Não, porque aí eu cheguei, porque veja bem, existe o dom de libertação. Então, se você não tiver o dom de libertação, você não pode libertar, você não pode orar por libertação. Isso é mentira. Diga assim comigo, isso. Com fé, diga isso. É mentira. Você está com medo. Ele falou, ih, pastor, eu pensei que tinha o dom, aí eu ia chamar quem tem dom para resolver, ia falar, terceiriza o serviço. Irmão, não existe dom de libertação. Pega a Bíblia, leia os dons espirituais, vê se lá na lista dos dons espirituais está escrito dom de libertação. Não tem. Não tem. Pega a lista de dons ministeriais, vê se tem lá na lista de dons ministeriais dom de libertação. Não tem. A Bíblia fala de 3 tipos de dons: ministeriais, espirituais e de serviço. 3 listas de dons. Se você pegar as 3 listas de dom, nenhuma fala em dom de expulsar demônio. Nenhuma. Por quê? Porque expulsar demônio não é um dom que Deus deu especificamente para uma pessoa. Expulsar demônio é algo que Jesus conquistou para toda a igreja do Senhor Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, todo aquele que tomou posse do que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, está habilitado, capacitado para expulsar demônios. Amém, igreja? Amém. Você está falando um amém com quem está com medo de pastor? Sei não, hein? Sei não, você está querendo me enganar, hein? Jesus já conquistou isso na cruz para nós. Aleluia. Ele disse assim, ó. Você também ia citar, mas vamos abrir lá. Marcos 16:15. Evangelho de Jesus Cristo escreveu Marcos capítulo 16, versículo 15.
discípulos. Quem é que é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Então é para você. Ó, Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda Criatura. missão para todos nós, toda igreja. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será Condenado. para toda a igreja. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os Demônios. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim. Em meu nome expulsarão demônios. Gente, expulsar demônio não é no nome de quem está expulsando. É no nome de Jesus. Glória a Deus. O que é o nome de Jesus? Por que a gente, quando ora, fala em nome de Jesus? É porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí, o nome de Jesus é uma procuração que Jesus entregou aos seus discípulos, dizendo assim, ó, com o meu nome, eu estou dando o meu nome para você, porque com o meu nome você vai poder realizar sinais, prodígios e maravilhas. Isso aqui não está escrito que só pastor faz, só evangelista faz, só missionário faz, só obreiro faz, não. Todo aquele que crê no nome de Jesus tem a autoridade recebida do céu para expulsar demônios. Amém? Então, olha a orientação. Lá na sua casa, pastor, tem uns negócios esquisitos acontecendo, tem umas coisas que não estão legal. Se posicione. O inimigo, ele tenta usar a arma do medo. Se levante lá e fala: em nome de Jesus. Estenda as mãos, estender as mãos no mundo espiritual, posição de guerra. Em nome de Jesus, eu declaro todo o mal vai em retirada agora. Em nome de Jesus, eu declaro que aqui é o lugar da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa será lugar de paz. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa será lugar de prosperidade. Abre a sua boca e declara. Quantos aqui são pais e mães? Pais e mães. O Senhor deu uma autoridade, você recebeu uma autoridade do céu sobre a sua vida. Você é sacerdote da tua casa. Você tem autoridade sobre a tua casa. Então você tem que se levantar, se posicionar e declarar o nome de Jesus na sua casa. Se você fizer isso, certeza você vai ver a mão de Deus agindo. Glória a Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, olha só. E tendo chegado ao outro lado, província de Gegezeno, saíram ao encontro dois endemoniados. Então, resistência no caminho. Jesus e os discípulos persistiram, venceram a resistência. E o que aconteceu? Chegaram do outro lado. Lá, o texto aqui em Mateus vai dizer que eram dois endemoniados. Eles saíram ao encontro eles foram, né? E tendo chegado ao outro lado, a província de Gegezeno, saíram ao encontro dois endemoniados. Parou. Ataque espiritual tem níveis. Tem níveis. Então o que a gente precisa fazer? Nós temos que estar atentos. Amém? Amém. Primeiro nível de ataque. Diga comigo, tentação. Tentação. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Por quê? Porque tentação tem uma de duas fontes. Ou a tentação é por causa da carne, desejo carnal, ou a tentação é o inimigo colocando a atenção, algo para chamar a atenção, para nos tirar da posição. Como é que se vence uma tentação? Muito bom! Jejum e oração, excelente. Gente, para que serve jejum? Olha, muito bom. Se você tiver carnal demais, o que é carnal demais, pastor? Não lê Bíblia, não ora, mas matando todas as vontades da carne.
mais uma hora de Netflix. Aleluia. Agora, mais uma hora de deitar e dormir no sofá. Glória. Agora minha carne está com vontade de comer aquela comida maravilhosa. Aleluia. Hoje é sexta-feira, tem culto. Não, minha carne está dizendo que ela não quer, porque ela está muito cansada. Trabalhou a semana toda, está desgastada, minha carne está pedindo 2 horas de sofá. Ô glória! Você vai satisfazendo reiteradamente as vontades da carne. O que vai fazendo? A inclinação da carne vai se tornando cada vez mais forte para você. Por isso que entra a necessidade de jejum e oração. Porque o jejum, irmão, ele mata a carne. Jejum, ele tira a atração do pão da terra e te faz olhar para o pão do céu, a comida que vem do céu. Quando você jejua, você vai se anulando das coisas de baixo e vai se interessando pelas coisas do alto. Então, essa é a importância. Outra maneira de fugir de tentação, irmão, diga assim comigo: fugir. Olha o que a Bíblia diz. Que, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá? O diabo a gente resiste. Não tem um versículo que diz que a gente tem que resistir à tentação. Pelo contrário. Sabe o que a gente faz com tentação? Lembra de José no Egito? Veio a mulher de Potifar. Bora dormir, José. O que José fez? Pastor, por que ele correu? Por que ele não falou, vou fazer uma oração pela sua vida? Por que ele não falou para ela, senta aqui que eu vou ministrar uma palavra para o seu coração? Irmão, tentação você tem que fugir, você tem que sair de pé. E se não puder fugir da tentação, faça como Jesus em Mateus capítulo de número 4. Como é que ele venceu a tentação? Através da palavra de Deus. Se encha da palavra, porque aí você vai ter uma arma para usar contra a tentação. Então estou falando de 3 armas que o inimigo usa. Número 1, tentação. Número 2, diga assim comigo, opressão. Opressão é um nível avançado à tentação. Opressão é quando o inimigo começa, vou usar essa própria palavra, oprimir, pressionar, incomodar, tirar a paz da pessoa. Então a pessoa ela vai perdendo a paz, ela perde o sossego, ela constantemente está sendo atacada. Vou trazer aqui uma das armas que acontece, uma das coisas que acontece na opressão: ataque na mente. A pessoa começa a receber pensamentos que não são pensamentos de Deus. Ela começa a receber pensamentos de morte. A pessoa começa a ouvir assim: por que você não se mata? Por que você... Ninguém ama você, ninguém quer saber de você. Desiste da sua vida. Ela está andando na rua, vem um pensamento: por que você não se joga na frente desse caminhão? Aí acaba com tudo. Ela vem para o culto, ela começa a ouvir assim: por que você não sai da igreja? Levanta e vai embora. Ou então ela começa a ouvir: e essa palavra que está pregando é tudo mentira, não acredita nesse homem não. Ela fica incomodada. Outra marca da opressão: incômodo. Ela fica incomodada. Ela está no culto, mas parece que tem faca, que tem formiga, que tem... Ela fica: ai meu Deus, vou ver a cara. Ai meu Deus. Aí ela olha para o relógio e fala: Jesus, acho que já passou 3 horas. Aí quando olha, passou 2 minutos. Ai meu Deus. Ai, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Opressão. Eu te disse da tentação, eu te disse da opressão, e vou falar da terceira, que é a possessão. Tentação é a sugestão, é a tentativa de fazer a pessoa pecar. A opressão é tirar o sossego, a paz, incomodar a pessoa, roubar a paz da pessoa. E o terceiro nível é a possessão. O que é a possessão? É quando o inimigo ele não está mandando sugestão e não está do lado. É quando ele está dentro. E qual é a intenção do inimigo em entrar numa pessoa? Matar. Sabe por que matar? Porque o inimigo ele já está condenado ao inferno. Ele não tem mais o que fazer.
Pastor, se o inimigo quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o céu? Não. Ele já está condenado ao inferno. Então o que ele faz? Ele quer levar o maior número de seres humanos para o inferno. E eu tenho uma notícia para você: o inferno não é lugar para o ser humano. Deus não fez o inferno para o homem. Por que o ser humano vai para o inferno? Diga assim comigo: o ser humano vai para o inferno por teimosia. Sabe por que alguém vai para o inferno? Teimosia, resistência. A palavra está falando: se converte. Ele fala: Deus vai converter. Larga o pecado, eu não vou largar. Deixa o erro, eu não vou deixar. E essa prática recorrente do mal, se a pessoa morre, ela está fadada ao inferno. Deus não tem prazer nenhum de ver alguém ir para lá. Mas o ser humano recebeu um negócio chamado livre-arbítrio. Então, todos nós temos direito à escolha. Tem Deus todo dia, todos os dias para nós. Tem duas opções. Deus no mundo, todo dia. E nós temos o poder de escolha, o que nós queremos. Porém, toda escolha que fazemos acarreta um negócio chamado consequência. Deus não vai te pegar e falar assim: não vou deixar você pecar, vem aqui. Não. Ele vai deixar você ter as suas escolhas. Mas, à medida da escolha que você tiver, a consequência fará parte. Então isso é algo muito sério. E tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Não queira, se você tiver um momento de batalha espiritual, não queira competir com o inimigo usando força do braço. Ah, tá pulando, eu vou dar uma chave de braço nele. Ah, eu vou dar uma rasteira, vou jogar no chão. Ah, eu vou dar uma... Não vai adiantar. Não é força natural, é força sobrenatural. Quando eu fui na igreja, onde tinha uma criança que manifestava. Irmão, 2 homens, 3 homens não davam conta de segurar. Porque não é força natural, é força sobrenatural. E como é que você lida? Na autoridade do nome de Jesus. Aprenda a usar o nome de Jesus, que é uma autoridade que Deus entregou para você. Então, se precisar, em nome de Jesus, acabou. Ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não tem discussão. Agora, olha que interessante. Esses homens, eles saíram dos sepulcros. Por que eles saíram dos sepulcros? Diga comigo: o inimigo gosta de podridão. Por que a gente fala tanto aqui na igreja? Larga o pecado, conserta a vida, para de pecar, fecha a brecha. A gente fala ou não fala isso aqui? Por quê? Porque o inimigo se alimenta de sujeira. Ah, ele é uma excelente pessoa, mas gosta de roubar. É uma brecha. É uma excelente pessoa, mas é um mentiroso e mente tanto que acredita na própria mentira. Já viu gente assim? Que mente, mas mente, que ele mesmo acredita na mentira dele. Irmãos, quem é o pai da mentira? Já é isso. Pessoas que vivem na prática de uma vida de adultério. É casado, mas tem uma fora, tem uma no trabalho, tem uma não sei na onde, tem outra não sei na onde. Brecha. E tá pior, trazendo maldição para dentro de casa. Então, podridão, sujeira. O que nós temos que fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser liberto? A primeira coisa que você tem que fazer para ser liberto: aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segunda coisa que eu tenho que fazer para ser liberto:
Eu tenho que fazer uma análise da minha vida, e ver como está a minha vida. Como eu sou? Como é a minha vida com Deus? Eu oro, leio Bíblia, jejum. Como é que é a minha vida financeira? Eu trabalho licitamente? Eu trabalho com coisas lícitas? Porque, irmão, cuidado com a procedência do dinheiro. Tem gente que trabalha com coisas ilícitas. E você está abrindo uma brecha, uma porta para algo vir na sua vida. O que você faz? Tem algo ilícito? Fecha a brecha, fecha a porta. Como é que é a sua vida dentro de casa? Então você tem que fazer uma análise da sua vida e ver, opa, eu preciso consertar isso. Coração. Pastor, eu tenho uma mágoa. 1974. Era um domingo de sol. Estava eu caminhando pelas ruas. Naquela época, pastor, não era nem asfalto, era paralelepípedo. Quando alguém, me lembro como se fosse hoje, estava vestido de terno, portava um chapéu na cabeça preta, me falou uma palavra, e desde aquele dia eu não perdoo. Aí você fala para a pessoa, perdoa? Não, eu é que sei o quanto doeu. Eu que estava lá naquele dia de sol. Sabia que tem gente que idolatra dor? Sim ou não? Sim. Não, pastor, é porque doeu muito, não. Porque você está nutrindo no seu coração um sentimento de vingança. E o que é vingança? Eu quero que sofra 3, 4, 5 vezes mais do que eu sofri. Sabe o que a Bíblia diz sobre vingança? A vingança é nossa? Não. A vingança é de quem? Do Senhor. Você virou Deus? Não. Então você não tem direito a isso. E não adianta colocar uma capa. O que os crentes fazem? Colocam uma capa na vingança. Pega a vingança, põe uma capa e escreve nela assim, ó, justiça. E fala, não, pastor, não é vingança, é justiça. Mágoa, ressentimento, tristeza, tudo isso no coração gera morte. E o inimigo, gente, se você já trabalhou com libertação em algum momento que você tratou alguém que tinha mágoa, você sabe como é que é. Você fala assim, ó, sai. Ele sai. Você, graças a Deus, ele volta. Você fala, não mandei sair, o que tu está fazendo? Por que ele não sai? Porque no mundo espiritual existe um negócio chamado legalidade. E o inimigo trabalha com legalidade. Por que eu estou falando? Tem que deixar sujeira, tem que deixar o erro. Porque o nome disso no mundo espiritual é legalidade. Então o que ele faz? Ele volta e fala, opa, tu não pode me expulsar não. Aqui ó, essa casa que eu estou morando aqui ó, eu tenho escritura. Aqui ó, legalidade. Eu posso ficar aqui. Você não pode me tirar não. Então olha como é que é complexo. Cuidado. Cuidado. Aí esses dois endemoniados estão vindo dos sepulcros ferozes, ninguém podia passar por aquele caminho. E quando eles encontram Jesus, no versículo 29, eles vão dizer assim, ó, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Isso aqui é sintomático. Número 1, eles conheceram Jesus. Ah, pastor, mas é claro, Jesus estava lá no céu, eles estavam no céu, eles eram anjos caídos, então eles conheceram Jesus. Sim, Jesus na sua glória, mas Jesus estava revestido de carne, no ministério terreno, andando aqui, e quando eles viram, falaram, opa, eu te conheço, tu és Jesus. Cada um de nós tem uma identidade no mundo espiritual. Aleluia. Que identidade você está gerando no mundo espiritual? O inimigo não sai
Porque você fala assim, ó, eu tenho diploma, sai. Eu estudei na federal, sai. Eu tenho anel de formatura, sai. Eu tenho dinheiro, sai. Ele não tem medo de nada disso. Ele só reconhece uma coisa: a unção, o poder do Espírito Santo habitando dentro de você. Isso ele reconhece. Quando ele vê Jesus, ele, opa, eu te conheço. Viesse nos atormentar antes do tempo? 30. E andava pastando diante deles uma manada de muitos. Ótimo para tirar uma dúvida. Demônio entra em animal? Sim. Vou até beber. Demônio entra em animal? Estou falando de possessão. Entra? Vejo que tem uma dúvida na raiva. Sim. Entra. Só tem uma coisa: não é a intenção dele, não é o que ele gosta de fazer, não é a moral do trabalho dele. Ele não existe para entrar em animal, mas se ele quiser entrar, ele pode entrar. Pode entrar. Inclusive, tem testemunho de jovens. Casal dormindo separado. Dormia um na cama, o outro dormia no sofá. Por quê? Porque a mulher dormia na cama com o cachorro. Botou o cachorro filhotinho para dormir na cama junto. Só que o filhotinho foi crescendo. E à medida que ele foi crescendo, ele foi empurrando o marido para fora. Passou Josué Gonçalves com Deus. E aí ele disse: crise no casamento, vamos lá na sua casa, vamos orar. E aí estão na casa, o pastor diz assim: eu posso orar lá no seu quarto? Pode, pastor. Quando eles começaram a caminhar para o quarto, o cachorro passou correndo, subiu em cima da cama e começou a mostrar os dentes para eles. Quando o pastor falou: em nome de Jesus, sai, o cachorro voltou ao estado normal. Cuidado. Casais, quantos são casados aqui? Cuidado com esse negócio de não, um dorme na cama, outro dorme no sofá. Um dorme na cama, outro dorme no chão. Um dorme na cama. Não sabe o que é, pastor? Que nós brigamos. Brigou? Resolve! Problema existe para ser resolvido. Não, pastor, é porque eu estou com muita raiva. Vai dormir com raiva, mas vai dormir junto. Aliás, deixa eu ser mais bíblico, né? A Bíblia diz que nós devemos que não se ponha ao sol, e nós ainda estamos com a ira. Isso. Então, resolve o problema. Para com esse negócio. Não, vai lá, outro cá. Vai abrindo brecha. Vai abrindo brecha. Vai abrindo brecha. Aí quando fala socorro, a coisa já está desligada. Lugar de refeição de família é a mesa. Não é no sofá, na frente da televisão. Porque família partilha alimento à mesa. Porque toda vez que você se senta à mesa com a sua família, você está dizendo que aquela mesa é um lugar de provisão de Deus na sua casa. Você está desfrutando da união dentro da sua casa e o seu lar é abençoado. Eu só não vou ler o texto da Bíblia agora, esse por causa do tempo. Mas faça isso. A alimentação é a mesa. Casal come junto. Jesus me tocou e eu vou falar. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é, pastor? É que nós temos um filho, uma filha, um bebezinho. Aí o que a gente faz? Coloca para dormir junto com a gente na cama e no meio. Só que aquele bebezinho vai crescendo. Vai crescendo. Aí o dia que você fala para a criança assim, ó, vai para o seu quarto, ela vai falar assim, ó, não quero. Não vou.
O que você vai fazer? Deixa aqui, coitado. Tadinho. Deixa aqui. Não estava no esboço, não. Não no esboço, não. Aí, olha só. Por que Jesus deixou que os demônios entrassem nos corpos? Porque tem uma lição lá no final. Você vê que quando os demônios entram nos corpos se suicidaram, eles se jogaram e se mataram, sim ou não? Sim. Estou encerrando. Jesus permitiu isso. A sequência do texto vai mostrar que quando a cidade ficou sabendo que os corpos, que eram o meio de trabalho, subsistência da cidade, eles se precipitaram, foram para o abismo. Eles, em vez de se alegrar porque 2 homens estavam libertos, eles ficaram bravos porque perderam uma manada de mortos. Quer que interprete? Tem gente que não quer libertação, sabe por quê? Porque ama o pecado. Tem gente que não quer uma vida de oração, sabe por quê? Porque sabe que quando começa a orar, o Senhor começa a revelar. Deixa o pecado, deixa a sujeira. Vai falar, mas eu amo tanto fazer coisa errada, então deixa outra coisa errada. Tem gente que não se entrega de verdade a Jesus. Tem gente que fala assim, pastor, culto é maravilhoso, a pior hora do culto é quando fala, diz-me oferta, fala, ah, que tristeza. Sabe por quê? Porque seu coração está preso no joelho. Só que tudo que nos governa é nosso Deus. Se o teu dinheiro te governa, ele é Deus sobre a tua vida. Se seu filho te governa, ele é Deus na sua vida. Se o seu prazer carnal te governa, é porque esse prazer é um Deus na sua vida. E se ele é um Deus na sua vida, você vai ter que pedir socorro para ele quando você precisa. Eu quero convidar você a ficar de pé. Tanta coisa para falar nesse assunto, assim, para você a gente entrar. A Bíblia ensina assim, ó. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ser liberto precisa de uma coisa. Número 1, tem que querer. Tem que falar assim, ó, eu não quero mais saber do mal, não quero mais saber do pecado, não quero mais relacionamento com o pecado. Eu quero um relacionamento com Deus. Ainda que você diga, a partir de hoje, eu quero um relacionamento com Deus, tudo certo. Mas tem que querer de verdade. Primeiro passo. Segundo passo, a libertação só vem com a verdade. Não adianta você fazer um trabalho de libertação, porque quando uma pessoa sofre com possessão, você tem que descobrir o que está dando legalidade para aquilo. Daí quando você pergunta, o que você fez, por onde você andou, o que a pessoa fala? Nada. Pastor, minha vida é só jejum e oração. Você fala, não é não. Se fosse, tudo não estava assim. Entrega. Você tem que botar para fora. Tem que falar. Porque aí a libertação acontece. Amém? Amém. Eu vou falar algumas coisas aqui. Se for o seu caso, e você quiser libertação, se for o seu caso, e você quiser ser liberto, aí, no seu lugar, você vai fazer